Olá, caro aluno, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Professor Wagner Garcia Pereira e você está aqui no nosso curso de Física preparatório para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. A gente está seguindo de acordo com o edital lançado e vamos trabalhar todos os assuntos, todos os temas abordados no edital. Preparar você por completo nesse curso para que você consiga fazer uma excelente prova, ok? E para a gente começar, a gente vai iniciar aqui a nossa trajetória no curso baseado em Fundamentos da Cinemática, parte de número 1, onde a gente vai discutir os conceitos básicos de cinemática. O nosso curso, pessoal, ele vai ser separado em alguns elementos importantíssimos, com aulas teóricas e aulas de exercícios. E no final, você vai ter um combo de resoluções dos últimos editais, toda a banca CESP, tudo resolvido para você compreender como que esse concurso pode ser desenvolvido e você chegar muito mais bem preparado. Partiu então, galera? Vamos nessa? Vamos iniciar aqui o nosso curso e com a nossa primeira aula, Fundamentos da Cinemática, parte 1. Tranquilo? Vamos trazer aqui você para a nossa lousa e vamos lá, que agora o importante é o conhecimento. Pessoal, para a gente iniciar esse assunto, fala de cinemática, a gente vai pensar inicialmente o que é cinemática. A cinemática estuda movimento. Então, se eu fosse definir em poucas palavras, a gente está falando estudo dos movimentos, tá? Isso é importante para a gente entender o conceito da cinemática. Estudos dos movimentos. Tranquilo? Mas espera aí. A gente precisa de algumas características importantes para entender, né, essa ideia do que vem a ser esse movimento. Para eu estar me movimentando, eu preciso pensar em relação a algo, né? Se eu pergunto para você agora, você está em movimento? Você vai dizer, olha, estou aqui no ônibus assistindo essa aula, ou estou aqui no meu sofá de casa. Depende de onde você está. Mas mesmo que você ache que você está parado, você pode estar em movimento. E mesmo que você ache que você está em movimento, você pode estar parado. Tudo vai depender de um elemento importante da cinemática, o que a gente chama de referencial. Quando eu pergunto para você se você está em movimento ou em repouso, você sempre tem que se questionar em relação a quê, professor? Então você tem que se questionar em relação a qual referencial eu estou me referindo, tá? Se eu não definir para você qual é o meu referencial definido, eu não consigo dizer especificamente se eu estou em movimento ou em repouso. Então, toda a ideia de movimento tem a ver com essa noção de referencial. Eu preciso de um ponto de referência. Mas qualquer coisa pode ser esse ponto de referência? Não. A gente precisa definir o ponto de referência como um elemento fixo. Então, a gente vai adotar esse referencial sempre com um elemento fixo à Terra, o que a gente vai chamar de referencial inercial. Então, a gente vai adotar sempre um elemento fixo à Terra. E para esse elemento fixo à Terra, a gente vai chamar isso de referencial inercial. E é em relação a esse referencial que a gente vai descrever aí tudo que a gente pode pensar de movimento, tá? Basicamente, se a gente fosse utilizar a física na sua linguagem mais pura, né? A gente ia dizer que não existem referenciais inerciais porque não existem referenciais em total repouso. Mas se a gente usar esse conceito de referenciais fixos à Terra, tudo bem, a gente pode trabalhar esse conceito a partir disso com total tranquilidade. Então fica a dica aí para você, nesse primeiro slide que a gente tem aqui em cima, a gente está falando exatamente desses primeiros conceitos. A gente vai estudar movimentos, e para a gente se movimentar, a gente precisa de uma referência de movimento. Esse referencial vai ser um elemento fixo à Terra, que a gente vai chamar de referencial inercial. Mas e o tamanho desse elemento de referência? Qual é o tamanho dele? Então vamos continuar aqui entendendo como que funciona esse sistema. Para a gente falar de referencial, eu preciso pensar no tamanho desse referencial, ok? Para a gente ter um sistema de referência importante, um sistema de referência muito bem adequado. Então, como que a gente adota um sistema de referência?
A gente precisa adotar um sistema de referência de acordo com o móvel que a gente está analisando. Então, eu não posso adotar um sistema de referência fora daquilo que eu quero analisar. Então, meu sistema de referência, vou bater sempre nessa tecla, ele precisa ser adequado àquilo que eu estou analisando. Por exemplo, eu posso usar como sistema de referência centímetros para verificar a posição de um carro? Não faz sentido, porque a unidade de medida de um carro, do comprimento e da largura de um carro é em metros. E centímetros é um sistema de referência menor do que esse carro, fazendo com que esse veículo ocupe vários pontos em relação a esse sistema. Então isso não seria um referencial muito interessante para a gente trabalhar. Então como que a gente poderia pensar um sistema de referência adequado? O sistema de referência adequado, ok, é aquele onde o corpo material ele vai ter exatamente a dimensão de um ponto, tá? Então a gente vai procurar sempre um sistema de referência onde o corpo material seja pontual. O que significa o corpo material? Ser pontual. Ele tem as dimensões de um ponto, certo? Ou seja, ele ocupa apenas um lugar no espaço, ok? Então, esse corpo tem dimensões de um ponto apenas. E a partir disso, a gente começa a pensar como que a gente pode trabalhar esse sistema. Então, tem dimensões de um ponto. Certo? E aí a gente começa a pensar no desenvolvimento desse sistema. Então é clássico isso, tá, gente? Usar um sistema de referência que seja adequado para pensar nesse tipo de movimento, nesse tipo de sistema. Então, a partir disso que a gente já estabeleceu, qual é o nosso referencial inercial? Qual é a nossa referência, né? O nosso sistema de referência? A gente vai pensar agora como que a gente pode trabalhar o movimento de um corpo qualquer em relação a isso. E aí, a gente vai pensar como que vai se estabelecer esse tipo de sistema dentro desse modelo de referência. Então, eu vou colocar aqui para você, tá? Vamos só inserir aqui um veículo. Se conseguir inserir um veículo aqui, arrumar um pouquinho essa imagem, para que esse veículo fique por inteiro aqui bonitinho, para a gente poder trabalhar ele e ficar legal, hein, cara? Aquele nosso Fuscão, maravilhoso Fusca, né? O que mais representa o Brasil, cara? Né? Que veículo representa melhor o nosso país aí? Fuscão. Gente, a partir desse Fusca aqui, certo? Eu vou pensar numa estrada onde esse Fusca vai estar localizado, né? E aí a gente vai pensar como que a gente pode analisar o movimento desse veículo, ok? Então, olha só, companheiro. Para a gente poder analisar o movimento desse veículo, a gente vai usar um sistema de referência. Então, olha só. Eu vou usar aqui a ideia de um poste, tá? Então, a gente vai usar a ideia de um postezinho aqui que vai fazer esse tipo de movimento, tá? Vai representar basicamente para a gente esse sistema. Vou deixar esse poste mais claro aqui para a gente conseguir enxergar ele. Então, tá vendo que o carro aqui está na frente desse poste, certo? Deixa eu só aumentar a tela aqui para você enxergar direitinho o que eu estou fazendo. Estava ajustando o slide aí, mas agora ficou top, hein? Ficou legal pra caramba, cara. Então, perceba comigo que a gente está fazendo o que aqui? A gente tem um poste de luz, né? E aí a gente tem um veículo. E o veículo está apontando exatamente um ponto, né? Então, se eu falar para você que o veículo está na frente desse poste, você vai entender completamente. E aí eu vou determinar isso aqui como SO. Esse SO que eu escrevi aqui para você, eu vou definir como posição inicial, ok? Então, essa posição inicial do meu veículo. Posição inicial. Então, ó, já começamos a trabalhar um pouco da linguagem da cinemática, né? Quando eu falo de SO, eu estou falando posição inicial do veículo. A partir disso, esse veículo ele pode passar a entrar em movimento e a partir do momento que ele entra em movimento, ele vai chegar até um outro ponto, onde a gente tem aí talvez um outro referencial, certo?
Então, sei lá, a gente pode pensar aqui que ele chegou num outro ponto onde tinha um hidrantezinho aqui, né? E aí, onde que ele chega aqui, nessa região desse hidrante, a gente pode pensar que esse ponto aqui seria a nossa posição final. Então, eu vou chamar isso aqui de SF, posição final desse corpo. Então, importante para a gente pensar em análise de movimento e, claro, deslocamento de um corpo, eu preciso inicialmente estabelecer essas duas posições, posição inicial e posição final. A partir dessas duas posições de um veículo é que a gente pode detectar movimento. Mas e a unidade de medida? Qual é a unidade de medida que eu vou usar para posição, né? A gente já definiu que a nossa grandeza física aqui é a posição, mas a gente precisa de uma unidade de medida para definir esse sistema. E qual será a unidade de medida padrão? A física, ela não trabalha com qualquer unidade de medida, gente. A física, ela vai trabalhar com unidade de medidas específicas. E dentro dessa unidade de medida específica que a gente quer, a gente vai trabalhar aí com a unidade do Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Então, existe, né, uma referência a um Sistema Internacional de Unidades e Medidas, e essa referência é dada a partir do que a gente chama de metro, né? Então, a unidade de medida de posição no Sistema Internacional de Medidas é o metro. Então, ele vai ter uma posição inicial de alguns metros, vamos supor aqui que ele está na posição inicial de 10 metros, tá? Isso aqui é só um exemplo para você. E ele atinge aqui a posição final, cuja o valor é de 40 metros. Então, a partir do momento que eu consiga relacionar referencial, que eu consiga analisar, né, um padrão de medida, um sistema de referência, tudo certinho, eu consigo verificar aquilo que eu vou chamar de deslocamento desse corpo. Ou seja, ele sai de uma posição inicial em relação ao referencial e assume uma posição final. Essa variação de posição, que a gente chama de ΔS, que nada mais é do que a posição final menos a posição inicial, é o que a gente vai chamar de variação de posição ou deslocamento do corpo. Ok? Então a gente vai verificar esse corpo se deslocando a partir deste sistema. Isso vai ser quanto nesse nosso exemplo, gente? O nosso deslocamento aqui seria 40 menos 10, que vai dar um deslocamento para a gente de 30 metros. Então verifique o quão é importante a gente conhecer e conseguir interpretar esses elementos para conseguir atribuir os valores corretos e analisar o sistema como um todo, tá? Mas, professor, da onde você tira realmente esse valor? Então, a gente tirou esse valor de metros do SI, Sistema Internacional de Unidades e Medidas, aonde a gente tem aí alguns valores padrões para alguns elementos. Por exemplo, metro é a unidade para distância, comprimento. No nosso caso aqui a gente está usando para distância, mas é a unidade de medida de comprimento. A gente também vai ter os segundos, que é a unidade de medida de tempo no padrão internacional. Importantíssimo isso daqui, tá? A gente tem metros, segundos, ok? Depois a gente vai ver outras unidades importantes, como por exemplo o quilograma, que é a unidade de medida de massa. Então, existem diversos elementos, diversos padrões aí que a gente poderia utilizar, mas a gente vai utilizar o Sistema Internacional de Unidades e Medidas, que é a linguagem que a física utiliza para representar os movimentos, ok? Então, nessa primeira aula, a gente reconheceu e interpretou essas características dentro da cinemática, dentro desses fundamentos. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a perspectiva de grandezas escalares e grandezas vetoriais. Compreender isso, para que a gente comece aí a estudar os tipos de movimentos que podem cair na sua prova. Tranquilo? Espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo, dessa primeira aula introdutória. No início a gente vai ter menos exercícios, mas a gente vai conhecer um pouco dessa linguagem para você que não está habituado à linguagem de física. E aí, conforme a gente vai avançando no curso, a gente vai incrementando com exercícios, com tarefas, para que o curso fique muito mais valioso, muito mais agregador aí de conhecimento para você.
Tranquilo? Muito obrigado por estar conosco nessa primeira aula. A gente retorna com a segunda aula em breve para você. Um abraço e foco nos estudos. Até a próxima, gente. Valeu, tchau!